Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Por que você tem medo de decepcionar todo mundo? Este é o nosso tema da live hoje. Então já manda o aviãozinho para os amigos e vem para cá. Eduardo Vaninarque, seja bem-vindo. Que bom estar aqui com vocês novamente. E eu quero já começar a nossa conversa hoje fazendo uma pergunta. Você tem medo de dizer não? Medo de contrariar? Medo de ser mal interpretado? Medo de alguém ficar chateado com você? Escreva aqui no chat. Se você se identificou com uma dessas frases, escreva aqui no chat. Porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa que pode estar roubando a sua paz sem você perceber. O medo de decepcionar os outros. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas quantas vezes você já fez alguma coisa que não queria fazer simplesmente porque não queria decepcionar alguém? Quantas vezes você disse, está tudo bem, quando na verdade não estava? Quantas vezes você disse, pode deixar, quando por dentro estava cansado? Conta aqui pra mim. Quantas vezes você aceitou alguma coisa mesmo querendo dizer não? Deixou de falar o que realmente pensava porque ficou com medo da reação do outro. Agora me responde, você já disse sim querendo dizer não? Responde aqui para mim. E não precisa ter vergonha. Isso acontece com muitas pessoas. É muito mais comum do que você imagina. Porque para algumas pessoas dizer não parece muito mais difícil do que dizer sim. Mesmo quando estão sobrecarregadas. Mas existe uma pergunta importante. Por que dizer não parece tão perigoso para você? Já pensou nisso? Porque racionalmente você sabe que pode dizer não. Você sabe que tem esse direito. Você sabe que não precisa agradar todo mundo. Mas emocionalmente parece difícil. Parece que alguma coisa trava. E se a pessoa ficar chateada? Se ela parar de gostar de mim? Sol, seja bem-vinda. E se a pessoa pensar que eu sou egoísta? Ou se a minha família achar que eu mudei? Percebe quanta coisa passa pela mente? E você acaba dizendo sim para tudo. Às vezes, você não está dizendo sim porque quer, está dizendo sim porque tem medo das consequências de dizer não. E isso pode ser muito cansativo, porque você começa a viver tentando administrar as emoções de todo mundo. Se alguém está triste, você tenta resolver. Se alguém está bravo, você tenta apaziguar. Se alguém está decepcionado, você se sente culpado. Se alguém não gostou da sua decisão, você começa a questionar a si mesmo. E pouco a pouco, você vai aprendendo a colocar todo mundo em primeiro lugar. Menos você. Agora eu quero fazer uma pergunta muito importante. Quem aqui sente culpa quando coloca um limite? Se você sente, escreve culpa aqui no chat. Só para mim saber. Culpa. Exatamente. E isso precisa ser mudado. Porque provavelmente tem um padrão emocional familiar que diz que você precisa dizer sim o tempo inteiro para agradar as pessoas, para ser amado, para não ser rejeitado.
Porque talvez esse seja um dos sinais que você aprendeu a associar limite com rejeição. Agora imagine uma criança, ela diz, eu não quero. E o adulto responde, você tem que querer. Ela tenta se posicionar e ouve, não seja egoísta. Quem já ouviu isso quando criança? Ela demonstra uma necessidade e alguém responde, você está exagerando. Ela tenta expressar uma opinião e ouve, fica quieto. O que essa criança pode aprender? Minha opinião não importa. Minha necessidade incomoda. Para não perder a pessoa, preciso me adaptar. Então, a criança cresce, mas aquela aprendizagem emocional pode continuar. Agora ela é adulta, mas ainda sente medo de decepcionar. Ainda tem dificuldade de dizer não. Ainda sente culpa quando se coloca em primeiro lugar. E ainda pensa, será que estou sendo egoísta? E talvez não seja. Talvez esteja apenas aprendendo a se respeitar. Agora eu quero que você pense. Quando você coloca um limite, você sente culpa ou sente alívio? Porque essa resposta pode dizer muito sobre a sua relação com você mesmo. Regiane, seja bem-vinda. Agora vamos imaginar uma situação. Uma pessoa pede algo para você. Você está cansado, cheio de compromissos, não quer fazer, mas responde, claro, eu faço. E depois desliga o telefone e pensa, por que eu fui aceitar? Começa a ficar irritado, né? O irritada, Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Começa a se sentir sobrecarregado. Começa a reclamar, mas quando a pessoa pede novamente, você aceita de novo. E depois fica ressentido. Percebe o ciclo? Você não diz não, mas também não está dizendo um sim verdadeiro. Porque aquilo que você não consegue expressar com palavras pode aparecer em forma de irritação, cansaço, afastamento e até explosões emocionais. E agora me responde, você já aceitou alguma coisa e depois ficou com raiva de ter aceito? Escreve, sim ou não? Porque talvez o problema não esteja apenas naquilo que você aceitou. Talvez esteja na dificuldade de se posicionar. E aqui existe uma coisa muito importante. Dizer não não significa rejeitar uma pessoa. Você pode amar alguém e dizer não. Você pode respeitar alguém e dizer não. Pode admirar a pessoa e dizer não. Por quê? Você tem o seu limite também. Você não precisa estar disponível o tempo inteiro para o outro. Quando você quer dizer um não, mas não quer dizer exatamente, ser muito direto, você fala, hoje eu não consigo. Isso não funciona para mim. Eu preciso pensar. Ou eu não posso assumir isso agora. Isso já é um limite. E limite não é falta de amor. Limite é uma forma de respeito, inclusive respeito por você. Agora eu quero fazer uma pergunta mais profunda. Você tem mais medo de decepcionar alguém ou de ser rejeitado por alguém? Sônia, seja bem-vinda. Responda aqui para mim. Você tem mais medo de decepcionar alguém ou de ser rejeitado por alguém? Quando você diz não. Porque muitas vezes por trás do medo de decepcionar existe o medo de perder. E por trás do medo de perder pode existir uma história.
Talvez você tenha vivido situações em que sentiu que precisava agradar para receber carinho. Talvez tenha sido muito criticado, criticada. Talvez tenha aprendido que errar era perigoso. Tenha sido comparado, vivido rejeições e precisou cuidar emocionalmente de outras pessoas. Pode ter aprendido muito cedo a perceber o humor dos outros para evitar conflitos. E quando isso acontece, a pessoa pode ficar extremamente atenta às necessidades alheias. Ela percebe quando alguém muda o tom de voz, percebe quando alguém está incomodado, percebe quando a pessoa está triste, percebe quando alguém está distante, mas não percebe quando ela mesma está cansada. Não percebe quando ela está ultrapassando os próprios limites. E muito menos percebe quando está precisando de ajuda. Porque aprendeu a olhar para fora, antes de olhar para dentro, para si mesmo. Agora pense, você consegue perceber facilmente quando alguém está mal? Mas tem dificuldades de perceber quando você mesmo está mal? Se sim, escreve aqui. Sim, é mais fácil perceber nos outros, Infelizmente, tem muita gente assim, muitas pessoas. E confesso que eu já fui assim também. Eu precisei aprender para viver com saúde emocional. Porque isso pode ser um padrão muito importante para observar. Você se tornou especialista em cuidar dos outros, mas talvez ainda esteja aprendendo a cuidar de você. Agora quero trazer a terapia TRG para essa conversa. Vânia Arquiteto, seja bem-vindo. Como terapeuta, quando uma pessoa chega dizendo eu não consigo dizer não, eu não quero apenas ensinar uma frase pronta para ela repetir. Claro que aprender a se posicionar é importante. Mas também podemos perguntar, o que você sente quando imagina dizer não? Você sente medo, culpa, ansiedade, vergonha? Sensação de abandono? Medo de perder a pessoa? E depois podemos olhar de onde esta reação pode estar vindo. Porque muitas vezes a dificuldade de colocar limites não aparece do nada. Ela pode estar relacionada a experiências emocionais anteriores. Experiências em que a pessoa aprendeu que precisava agradar, que precisava ser boazinha, que não podia contrariar. Aprendeu a cuidar de todos e que não podia causar problemas. E ainda pior, né? Que precisava ser perfeito ou perfeita. E já sabemos aqui que perfeccionismo nos faz procrastinar. E na terapia, eu busco compreender e reprocessar experiências emocionais que podem estar relacionadas a estes padrões. A proposta não é simplesmente ensinar alguém a dizer não. É ajudar a pessoa a compreender o que ou não desperta, por que ou não desperta tanto desconforto. Por que tanta dificuldade de dizer ou não? A TRG ela contribui para trabalhar essas experiências e ajudar a pessoa a desenvolver novas formas de responder e respeita a trajetória de cada um. Veronice, seja bem-vinda. Agora eu quero fazer uma pergunta que pode ser muito importante. Você está vivendo de acordo com aquilo que realmente quer ou de acordo com aquilo que acredita que os outros esperam de você? Faça uma reflexão sobre isso. Porque talvez você tenha escolhido um trabalho para agradar alguém.
Tenha permanecido em uma relação para não decepcionar a família. Pode ter aceitado responsabilidades que não queria. E talvez tenha deixado de fazer algo que desejava porque alguém poderia criticar. E quando você percebe, passaram-se anos e você começa a perguntar: mas e eu? O que eu quero? O que eu gosto? O que faz sentido para mim? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes da vida. E você? Não o que os outros querem ou esperam. Não o que seria mais conveniente, mas o que você quer. Agora eu quero fazer uma pequena reflexão com você. Pense em uma situação atual na qual você está dizendo sim, mas gostaria de dizer não. Apenas pense, não precisa comentar aqui, só pensa contigo mesmo. O que eu tenho medo que aconteça se eu disser não? Talvez você tenha medo de perder alguém, medo de parecer egoísta, medo de gerar conflito ou ser rejeitado. E agora faça outra pergunta. E o que está acontecendo comigo enquanto continuo dizendo sim? Estou ficando cansado? Me sentindo anulado? Ficando ressentido? Ou deixando minhas necessidades de lado? Essa reflexão é poderosa, porque às vezes temos tanto medo de decepcionar os outros que não percebemos o quanto estamos decepcionando a nós mesmos. E guarde essa frase contigo. Não é egoísmo deixar de fazer pelos outros aquilo que está fazendo mal para você. Você também importa. Seu tempo também importa. Sua energia, sua saúde emocional importa. Suas necessidades e seus limites importam. Agora responde, você consegue falar não sem explicar demais? Ou sente que precisa dar 10 justificativas para que o outro aceite? Se você precisa explicar demais, escreve, eu justifico. Porque muitas vezes a pessoa não está apenas dizendo não, ela está tentando conseguir autorização para dizer não. E você não precisa de autorização para estabelecer um limite saudável. Você pode dizer, não posso, e ponto. Hoje não quero, ou isso não funciona para mim. Preciso pensar antes de responder. Então são frases simples, mas para quem passou a vida agradando, podem parecer enormes e muito difíceis. Quando você começa a estabelecer limites, algumas pessoas podem não gostar, até se afastar. E isso não significa que seu limite está errado. Às vezes, alguém só acostumou tanto com a sua disponibilidade, que quando você começa a dizer não, essa pessoa chama você de egoísta. Mas talvez você não tenha se tornado egoísta, apenas deixado de ser disponível o tempo inteiro. E existe uma diferença enorme. Agora pense, quem se beneficia quando você não tem limites? Porque quando você começa a se posicionar, você descobre quem respeita você. E quem apenas gostava do que você fazia por ela. E isso pode doer. Mas também pode libertar. Porque relacionamento saudável não exige que você desapareça para que o outro fique. Relacionamento saudável permite que duas pessoas existam
com necessidades, limites, com opiniões, com diferenças e respeito. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual palavra mais combina com você hoje? Culpa, medo, cansaço, liberdade ou coragem? Escreve aqui no chat. Qual palavra combina mais com você? Culpa, medo, cansaço, liberdade ou coragem? Eu quero saber como você está chegando ao final dessa nossa conversa e se está fazendo sentido para você. E agora eu quero deixar um desafio para você. Durante essa semana, antes de responder automaticamente sim para alguém, pare, respire e pergunte: eu realmente quero fazer isso? Se a resposta for não, não precisa responder imediatamente. Você pode dizer: vou pensar e depois te respondo. Isso já é um limite. Porque você está dando a si mesmo o direito de escolher. E já vai treinando a sua mente para quando precisar dizer não. E antes de finalizar a live, eu quero fazer uma última pergunta aqui. Se você não tivesse medo de decepcionar ninguém, o que faria diferente na sua vida? Talvez mudasse alguma coisa do trabalho, colocaria um limite em uma relação, descansaria mais, começaria um novo projeto, ou talvez diria algo que está guardado há muito tempo. Essa resposta pode estar mostrando alguma coisa importante. Para você, a partir de hoje, começar a se posicionar diferente. E descobrir que você dizer não, que você se posicionar, que você dar limites, não vai deixar de ser amado por isso. As pessoas vão aprender a amar do jeito que você é e não pelo que você faz. Se essa live fez sentido para você, escreva aqui: eu também importo. Porque você importa. Não apenas quando ajuda alguém. Não apenas quando resolve alguma coisa. Ou quando apenas agrada. E é útil para alguém. Você importa simplesmente porque existe. E cuidar de você não significa deixar de amar os outros. Significa parar de se abandonar para ser amado. Se essa live fez sentido, então compartilhe com alguém que vive tentando agradar todo mundo. Talvez essa pessoa precise ouvir que ela também precisa aprender a se escolher. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Claudete Vanin e sou terapeuta TRG. Eu quero deixar uma última frase aqui para vocês. Você não precisa decepcionar a si mesmo todos os dias para não decepcionar os outros. Talvez algumas pessoas fiquem decepcionadas quando você começar a se posicionar. Mas talvez pela primeira vez você esteja escolhendo não decepcionar a pessoa mais importante dessa história. Você. Cuide da sua história, cuide das suas emoções, cuide dos seus limites. E lembre-se, dizer não para alguém pode ser uma forma de dizer sim para você. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Deus abençoe. Para quem ainda não me segue, aqui no Instagram é @ClaudeteVanin. E se inscreva também lá no YouTube para acompanhar meus conteúdos sobre saúde emocional e terapia TRG. Obrigada e nos vemos na quinta-feira, às 19h07. Até lá, tchau, tchau.